Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que o nosso Senhor e Salvador Jesus venha conduzir vocês. Não desanimem, independente aí das circunstâncias, das lutas, das perseguições, não olhem para essas coisas. Jesus disse que seria assim, Ele nos alertou, mas Ele disse que para a gente ter bom ânimo e se alegrar, porque por causa da nossa fé nele, seríamos injuriados, perseguidos e diriam toda sorte de mentiras ao nosso respeito. Então as perseguições fazem parte, as lutas diárias fazem parte para o nosso crescimento. Eu dou um conselho de Deus para cada um de vocês, algo que eu vivo. No livro do profeta Abacuque, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, para ver o que Deus irá me dizer. Veja que ele se coloca na torre de vigia. Por-me-ei na torre de vigia. Deus não nos coloca na torre de vigia. Quem se coloca na torre de vigia é o homem. E o que é a torre de vigia? É um lugar de espera. É um lugar onde não é momento de tomar decisões. A torre de vigia é um lugar alto. O que era uma torre de vigia? A torre de vigia era usado em muralhas. Era construída em muralhas. Normalmente um reino levantava muralhas e nas pontas eles colocavam uma torre de vigia. Ali ficava um sentinela para guardar a cidade. Ele tinha visão de todo o reino, porque a torre de vigia normalmente era um lugar muito alto. E dessa forma o sentinela conseguiria ver, né, com bastante clareza todo o reino, e se algum inimigo estivesse se aproximando, seria visto pelo sentinela. Ou seja, um sentinela não era pego de surpresa, porque a visão do sentinela é ampla, ele está num lugar alto. Quando o profeta Abacuque ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, ele quis dizer o seguinte: eu vou me colocar mais alto espiritualmente, né? Eu vou me aproximar mais do Senhor, porque eu quero ouvir o que ele tem para me dizer. E todos nós podemos fazer isso. Há momentos na vida que você não sabe o que fazer, você precisa tomar uma decisão. O que você tem que fazer? Primeiramente, você tem que se colocar na sua torre de vigia, ou seja, entrar em oração, numa comunhão mais profunda com Deus, meditar na palavra, orar mais, com mais intensidade, renunciar a certas coisas a fim de agradar ao Senhor. É isso que você tem que fazer. Há momentos na vida que nós precisamos nos colocar, antes de tomarmos decisões, na nossa torre de vigia. Ou seja, eu sei que até o que eu vou falar agora pode parecer um pouco controverso, mas no mundo espiritual, para a gente subir, a gente tem que descer primeiro. Como assim? É justamente isso. Ao descer, ou seja, ao me colocar de joelhos e me humilhar para o Senhor, eu estou me colocando na casa do oleiro, mas ao mesmo tempo eu estou subindo, eu estou me colocando também na torre de vigia, porque é através da comunhão com Deus que a gente passa a ter altitude. A gente, através da comunhão com Deus, a gente é colocado espiritualmente num lugar alto, certo? E lá nós temos visão. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês guardassem no coração: a Bíblia diz que Deus deu uma direção ao profeta Ezequiel no monte. Se você ler Ezequiel capítulo 36, você vai ver isso. Deus dá uma direção para ele no monte, dá um esclarecimento espiritual acerca de Jerusalém no monte, mas foi no vale que Deus revelou a realidade da vida espiritual de Jerusalém. Então é no monte que nós somos preparados, é no monte que somos direcionados, mas é no vale que Deus se revela para nós. Tá certo, meus irmãos? Então se coloquem na torre de vigia. Tem passado luta, tem passado momentos difíceis, se coloquem na torre de vigia. Orem, busque, jejue, né? Entre em propósito de oração, adore ao Senhor, renuncie muitas coisas, e o que vai acontecer? A voz de Deus ficará clara para você. Porque embaixo talvez você não ouça, mas na torre de vigia não tem como não ouvir a voz de Deus. Essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Que o Senhor Jesus abençoe vocês e que a paz que excede todo o entendimento da parte dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus, esteja com vocês, no coração de vocês e na família de vocês e sobre a casa de vocês. Deus abençoe.